Graça e paz, queridas irmãs, estamos aqui para mais um dia devocional. O tema de hoje é o legado, o ciclo que recomeça. E eu já convido você a abrir a sua Bíblia lá em 1 Crônicas 22, do verso 7 ao 10, que vai dizer assim: Meu filho, eu tinha no coração o propósito de construir um templo em honra do nome do Senhor, o meu Deus. Mas veio a mim esta palavra do Senhor: você terá um filho. É ele quem vai construir um templo em honra do meu nome. A palavra legado tornou-se comum em nosso meio. Assim como Davi, em sua época, tentou edificar um templo para Deus e foi instruído a passar a execução do projeto para as mãos de seu filho Salomão, as nossas gerações também têm compreendido e recebido do Senhor a responsabilidade de deixar um legado. Tal como sempre foi, nem tudo o que desejamos hoje se cumprirá durante o nosso período de vida, porque Deus pode preferir continuar a sua obra ao longo das futuras gerações. Nesse sentido, nós, mulheres geracionais, temos de ter consciência de que carregamos um legado e que devemos desenvolver a confiabilidade de passar o bastão para a geração seguinte de forma adequada. Talvez algumas de nós nem soubéssemos da existência de um bastão, ou quem sabe, tivemos de pegá-lo do chão. Mas nessa corrida de revezamento que é a nossa vida aqui na Terra, Deus está chamando você para deixar um legado. E o que hoje é o seu teto será o chão dos seus filhos amanhã. Apesar do legado não se restringir aos nossos filhos, mas estender-se às pessoas que passam por nós. Dorcas é um exemplo desse tipo de legado. Antes de ser ressuscitada por Pedro, as mulheres vinham chorando até o apóstolo para mostrar-lhe as roupas que ela fizera. Atos dos Apóstolos 9, os versos 36 ao 41. Acredito que elas e muitos outros que moravam na região foram profundamente impactados pela vida de Dorcas, que entendeu o conceito de legado. Em todas as gerações, o Senhor chama e convoca mulheres que levem transformação às suas próprias casas e às pessoas ao redor. Mesmo que os frutos, como tais, sejam usufruídos pelas futuras gerações, o importante é plantar a semente e saber que ela será multiplicada, uma vez que dentro dela existe a possibilidade de germinação e frutificação. Começamos com uma semente e terminamos entregando sementes. Esta é a herança do Senhor. Existe uma continuidade que não pode ser interrompida. A corrida de revezamento caracteriza-se justamente pela transferência do bastão ao atleta seguinte, que está à espera e tem consciência de que necessita continuar um ciclo que começou antes dele. Porque todos temos, afinal, algo para contribuir nessa plantação. O legado é como um revezamento, a transmissão, o rastro, algo que todas deixamos por onde quer que passemos. A pergunta é: que rastro você tem deixado? Que rastro moral e espiritual você tem imprimido na sua casa? Que orações os seus filhos levarão para os filhos deles? Que práticas você deixará como marcas para os seus descendentes? Hoje, a responsabilidade desse legado está sobre os seus ombros. Você tem a função de transmitir a boa semente ao seu coração, ao coração das pessoas que Deus pôs sob os seus cuidados, sem se esquecer de que as sementes de agora carregam os frutos do amanhã.
mesmo que você não escolha. O essencial é saber que você verá os filhos dos seus filhos. Salmos 128, o verso 6. O fruto de um legado que Deus depositou nas suas mãos. Amém? Que palavra tão pontual e oportuna para um tempo como este, né? Sobre o legado, né? É um ciclo que sempre ele vai recomeçar. E esse legado, ele vai passando de gerações para gerações, né? Eu lembro que quando eu fui para Curitiba, o Senhor falou algo muito forte ao meu coração, né? Para quem já ouviu eu testemunhando sobre essa viagem, assim, foi tudo preparado realmente pelas mãos de Deus. Eu não tinha planos de ir e o Senhor me levou nessa missão, né? Eu disse, eis-me aqui. E eu lembro que por muitos períodos eu senti medo, né? Eu tive medo de não dar conta, de como seria, de tudo. Porque eu estava vivendo tudo novo na minha vida. E o novo, ele sempre tende a o quê? A trazer medo, né? Insegurança, porque é algo desconhecido. E uma coisa que ficou muito forte no meu coração foi porque em diversas vezes eu passei por obstáculos e que confesso a vocês que bati o desânimo, eu chorava e dizia, Senhor, porque o Senhor me escolheu? Tá vendo, eu não sou capaz, eu quero jogar tudo pro alto, eu quero desistir. E Deus disse assim que aquele não era o momento de retroceder, porque agora uma geração estava entregue nas minhas mãos. E se eu fracassasse, era uma geração fracassada. E todas as vezes que eu sentia medo, que dava vontade de parar, dava desânimo, e até hoje, né? O Senhor sempre me traz à memória. Lembre-se que se você fracassar agora, vai ser uma geração fracassada. Então, uma geração está nas suas mãos, né? E lendo a passagem de hoje, veio muito forte ao meu coração, né? Isso. Qual o legado que nós temos deixado? O que é que nós temos construído, principalmente dentro do nosso lar, né? Que foi outro ponto crucial que o Senhor me levou para Curitiba para enxergar, que eram os altares de adoração dentro dos lares destruídos, né? Então, o Senhor me leva até ali e me dá a revelação desses altares, e ali eu choro ao ver tudo aquilo, né, que o Senhor me mostrou. E o Senhor disse assim que a minha função, juntamente com Ele, era construir esses altares, reconstruir esses altares de adoração, né? Então, começando do meu lar. Então, qual legado a gente tem deixado dentro do nosso lar, né? Porque os altares de adoração, na verdade, eles começam a ser construídos dentro da casa. Porque é dentro do lar que aprendemos sobre intimidade. É dentro do nosso lar que nós aprendemos sobre quem Deus é. É dentro do nosso lar que nós aprendemos sobre a provisão. É dentro do nosso lar que nós nos sentimos mais à vontade, vamos dizer assim, né? Então, você não tem vergonha de ficar mais exposto dentro da sua casa. Afinal, é a sua casa, né? Então, é dentro do nosso lar que o Senhor começa a trabalhar todos os aspectos das nossas vidas. Eu lembro que o Senhor, eu tinha algo muito forte no meu coração de ser missionária. E eu lembro que quando eu era adolescente, eu dizia assim, Senhor, me prepara, me leva para a África, eu quero servir aquele povo, né? E os anos se passaram e um dia o Senhor falou para mim
que a minha maior missão era dentro do meu lar, né? E o Senhor dizia assim para mim: Raquel, você nunca vai para fora sem antes ter vencido o seu maior campo missionário. E eu disse: meu Deus, como isso é forte. E tantas as vezes a gente está querendo algo fora, quando na verdade a maior necessidade está dentro do nosso lar, né? E quantas vezes nós negligenciamos isso? Então o Senhor, Ele traz a luz nessa manhã, traz clareza à nossa mente, né? Que o nosso maior legado a ser deixado é dentro do nosso lar. Porque muitas vezes, como foi dito aqui, como foi lido, né? Que Davi, ele queria e tinha um desejo de construir um templo em honra para o Senhor. Mas o quê? Não era para Davi, e sim para a sua geração. Então, quem pôde fazer isso foi o quê? O filho dele, Salomão. Então, vai ter coisas que a gente vai ter que plantar hoje para o quê? Para que a nossa geração venha colher. E como é que a gente vai plantar, né? Se a gente não fizer o esforço de ir lá, botar a semente, de aguar, de cuidar, né? Então, que nós venhamos essa manhã parar para pensar, né? Poxa, como é que eu tenho sido dentro do meu lar? Senhor, como está o altar de adoração na minha casa? Eu tenho deixado um legado dentro do meu lar que vai marcar as futuras gerações, né? Como é que o meu filho, os meus filhos têm te conhecido, Senhor? Porque é a experiência que os nossos filhos vão ter. A maioria das vezes vão ser dentro dos nossos lares. Se você é cristão, né, o normal é que seja assim, né? Então nós temos que transmitir para essa geração, deixar um legado, né, de intimidade, de propósito, de identidade. O Senhor conta comigo e contigo para dizer as maravilhas de quem esse Deus é. Como é que essas pessoas elas terão experiências se nós não partilharmos das nossas experiências com o Senhor? Né? E era algo que o Senhor deixou para o povo de Israel. Olha, fala para gerações. Fala para gerações. Pega os teus filhos e fala dos feitos que eu, o Senhor, tenho feito na vida de vocês. Então passa de geração para geração, entendeu? Então é muito mais do que você sentar com a criança e ler apenas a palavra para ela, né? É você realmente trazer a presença viva do Senhor para dentro do seu lar, né? A sua vida realmente exalar o perfume de uma adoração, de uma forma tão impactante que as gerações irão se espelhar em você. Então essa palavra foi uma palavra de impacto, né, sobre as nossas vidas. E aqui eu vou destacar os 2 pontos finais, que ela vai dizer assim: o legado é como um revezamento, a transmissão, o rastro, algo que deixamos por onde quer que passemos. A pergunta é: que rastro você está deixando? Que rastro moral e espiritual você tem imprimido na sua casa? Porque muitas vezes nós temos dado atenção para o quê? Só para o rastro moral. E esquecemos da parte espiritual, né? Mas os dois soam como um conjunto. Então, eu lembro que quando eu era líder de jovens, certa vez eu perguntei, né, se aqueles jovens, eles já tinham tido uma experiência com o Senhor.
de ouvir a voz de Deus, se eles sabiam discernir a voz de Deus, se eles tinham já provado do sobrenatural, né? E apesar de serem adolescentes que cresceram na igreja, que já foram gerados dentro de um lar cristão, né? Para mim foi chocante, porque eu acho que de 20, se um ou dois tinha experimentado do Senhor, desfrutado, né? E para mim foi impactante. Então, que tipo de ambiente nós temos gerado, né, para nossa futura geração, para o nosso lar? Porque é a partir do nosso lar que vai refletir fora, né? Vai refletir fora. Primeiro é dentro, depois fora. Que orações os seus filhos levarão para os filhos deles? Olha como isso é importante. Que práticas você deixará como marcas para os seus descendentes? E aqui ela frisa bem. Hoje a responsabilidade desse legado está sobre os seus ombros. Você tem a função de transmitir a boa semente ao coração das pessoas que Deus pôs sob os seus cuidados, sem se esquecer de que as sementes de agora carregam os frutos do amanhã, mesmo que você não os colha. O essencial é saber que você verá os filhos dos seus filhos, o fruto de um legado que Deus depositou nas suas mãos. Amém? Então a responsabilidade agora está sobre os nossos ombros, né? Que possamos fazer a diferença, que o altar de adoração do Senhor seja levantado dentro dos nossos lares, né? Seja um impacto na vida das nossas gerações. E será um impacto no mundo, lá fora. Então, tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus, né? E tudo aquilo que você faz em secreto, né? Uma hora ele vai vir à exposição. Mas continue semeando, continue fazendo aquilo que o Senhor propôs ao seu coração, mesmo que os outros não vejam, mas o nosso Pai Celestial, Ele está vendo, e isso tem um peso de glória, né? Tem um peso de glória. Então, que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações, né? Que possamos sim fazer a diferença, que possamos sim impactar as nossas gerações, deixando um legado que honra e que glorifica o nome do Senhor. Amém? Deus abençoe o seu dia. Amanhã, permitindo o Senhor, nós estaremos aqui para mais um dia de devocional. Deus te abençoe.